Que bom estarmos de volta com a lição número 12. Estamos quase no final da nossa sequência no livro do Apocalipse. E nessa semana nós estudamos um pouquinho sobre o juízo sobre Babilônia. Vamos trabalhar especialmente com o finalzinho do capítulo 16, especialmente verso 19, e o capítulo 17, que é um dos mais difíceis e que tem dado origem a muitas discussões sobre personagens e assuntos dentro dele. Mas o tema geral desta semana é juízo sobre Babilônia. E nós vamos trabalhar com dois conceitos, ou duas grandes partes. A primeira é quem é ou o que é Babilônia. E a segunda é por que Babilônia vai cair. São duas questões que nós vamos trabalhar, porque o Apocalipse fala de caiu a grande Babilônia. Essa é uma mensagem que está contida lá na mensagem dos três anjos. Mas, para facilitar, o primeiro bloco sobre o que é Babilônia, nós começamos dizendo que Babilônia, a Babilônia mística do tempo do fim, não aquela Babilônia lá do tempo do rei Nabucodonosor, é um conjunto, é um conglomerado, digamos assim, é um sistema político religioso que se opõe a Deus, que persegue o povo de Deus e que historicamente tem renegado ou relegado a segundo plano a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Isto é em resumo. Mas quem é essa Babilônia? No capítulo 17, há uma descrição de Babilônia nos seguintes termos. João diz que vê um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e ele diz, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Então Babilônia é considerada uma mulher, e aí tem alguma coisa a ver com igreja. Se em Apocalipse 12 uma mulher pura é a igreja verdadeira, em Apocalipse 17 uma mulher prostituta ou meretriz é a igreja falsa. E diz assim que esta igreja é sentada, ou esta mulher está sentada sobre muitas águas. Nós todos sabemos o que significa sentar sobre muitas águas. No capítulo 17, no verso 15, nós lemos que águas são povos, são multidões, são nações, são línguas. Isso significa um apoio popular muito grande. E o texto continua no verso 2, diz que os reis da terra se prostituíram com ela. E agora você começa a entender que há uma conotação religiosa e há uma conotação política aqui também. Há um apoio político para esta Babilônia, para essa meretriz, para esse sistema religioso conturbado, errado e contrário à palavra de Deus. No verso 4... ele diz assim, o verso 3 diz que ele foi transportado em espírito, João diz, a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós já voltaremos a este assunto. 7 cabeças e 10 chifres. Chifres na Bíblia e bestas significam reinos, significam poderes políticos, e é por isso que nós dizemos que há uma relação entre política e religião nesse contexto de Apocalipse 17. Portanto, Babilônia é um sistema religioso com apoio político, com suporte político, que persegue e que muda a lei de Deus. Em resumo, é isto. E que estará em operação no tempo do fim. Estará em operação no mundo religioso e político do tempo do fim. É isso que nós cremos sobre Babilônia inicialmente. Mas há um detalhe interessante no capítulo 17, e é nesse detalhe que muita gente se atrapalha na interpretação de Apocalipse 17. Esse detalhe é que muitas vezes o profeta, quando descreve a sua visão, ele lança mão de duas particularidades. Primeira, quando ele narra a visão, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer ponto do universo. Agora, quando ele explica a visão, ele narra a visão e depois ele explica a visão, ele está no seu próprio lugar, no seu ponto geográfico e histórico. E é a partir dali, ou antes dali, que nós temos que interpretar a profecia.
Você já vai entender o que eu quero dizer com isto. Por exemplo, Daniel capítulo 2, quando ele narra os impérios mundiais, dada a estátua, ouro, prata, não é? Bronze, ferro, ele está tendo uma visão geral das coisas. Mas quando ele para e começa a interpretar para o rei Nabucodonosor, ele é específico e ele está num ponto da história e num ponto geográfico que era na presença do rei. Porque ele começa dizendo assim para o rei Nabucodonosor, só para você entender: tu és a cabeça de ouro. Ou seja, ele estava falando de coisas reais a partir daquele momento. Por que estou falando isto? Porque no capítulo 17, na identificação de Babilônia, a grande meretriz, não é? O verso 5 fala da grande meretriz, a mãe das abominações da terra e etc. A partir do verso 9, há uma mudança na descrição. A primeira parte é a visão geral da meretriz, da Babilônia e etc. Mas agora ele passa a ser um explicador da profecia. Isso quer dizer que agora ele volta para a terra, ele volta para a sua realidade. E a partir dessa realidade é que essa profecia pode ser entendida, tanto para frente como para trás. Por que eu estou dizendo isto? Porque muita gente toma Apocalipse 17, especialmente a partir do verso 9, que fala dos 7 reis, depois fala do 8º rei e etc., e faz uma aplicação moderna, de 1929 para cá. Ou seja, a partir da queda dos papas de 1929 para cá. Mas por que fazemos isto? Por que alguns fazem isto? Esse é um erro, esse é um equívoco. Por quê? Porque quando a gente lê Apocalipse 17, verso 9 em diante, o apóstolo João começa a explicar detalhes da profecia que ele havia colocado dos versos 1 a 8 do capítulo 17. Então ele começa dizendo assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, diz o verso 10, terá que durar ou tem de durar pouco tempo. E então o verso 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Isso confunde muita gente. Mas vamos voltar a partir do verso 9. Primeiro ele diz que esta mulher, que é a Babilônia, esse sistema religioso errado, está assentado sobre 7 montes. Alguns dizem que isso aqui se refere à cidade de Roma, porque é a cidade das 7 colinas. Bom, aí já começa o primeiro problema. Não são 7 montes, mas são 7 colinas. Então já estaríamos descartando essa hipótese. Quando se fala em 7 montes aqui, se você for à Bíblia, vai observar que montes são impérios, são reinos. Então ele não está falando aqui de uma cidade especificamente e 7 colinas, mas ele está falando de 7 reinos ou 7 impérios que massacraram, perseguiram o povo de Deus no decorrer da história. Não é? E ele dá uma dica, ele diz: a partir de agora, a partir desse momento, já caíram 5. Quer dizer, a partir do momento que ele estava falando, lá no 1º século depois de Cristo. Diz assim, o verso 10 diz: dos quais caíram 5. Quais são os 5 perseguidores do povo de Deus? Por eliminação, seria fácil de você chegar à conclusão de quais são os 5. O primeiro poderia ser Egito, que perseguiu o povo de Deus. Está lá no livro de Êxodo. O segundo, a Síria, que tremendamente perseguiu o povo de Deus, o povo de Israel. Depois você tem Babilônia, e o caso de Daniel e seus companheiros é uma explicação típica disso. Depois você tem Medo-Pérsia, segundo a profecia de Daniel 2. Depois você tem Grécia, segundo a mesma profecia. E então você tem aqui os 5 reinos que já haviam passado. E em qual reino João estava? Em qual império João estava? E que também estava perseguindo o povo de Deus? O Império Romano. Então ele diz, no verso 10, 17 e 10, se você está aí com a sua Bíblia, pode me acompanhar, dos quais caíram 5. Então são esses: Egito, Assíria, Medo-Pérsia, Babilônia e
Grécia. São esses 5. Agora, ele diz assim, um existe. Qual que existia no momento de João? O Império Romano. Então, já temos aqui 6. E ele fala o seguinte, mas outro ainda não chegou. Ou seja, o 7º rei, ou o 7º reino, seria diferente, porque ele diz assim, já passaram 5, nós estamos vivendo um, que é o 6º, mas o 7º ainda não chegou. Por quê? Porque quando João escreve o Apocalipse e tem esta visão, o Roma, na sua fase agora religiosa, não mais a sua fase política, mas a sua fase religiosa e política, preconizada ou sustentada pelo bispo de Roma ou pelo poder papal, que vai começar a surgir por volta do ano 538 depois de Cristo, ele ainda não existia. Então, nós podíamos dizer que nós temos os 5 impérios mundiais do passado, temos Roma, que é o 6º, o 7º é Roma papal, ou Roma religiosa, que mudou a lei de Deus, que mudou muitas coisas, que incentivou a idolatria e outras coisas mais. Então, nós temos aqui já os 7 reis, ou 7 reinos. E ele então fala de um 8º, só que ele diz que esse 8º é diferente. E ele diz aqui no verso 11, é ele o 8º rei, e procede do 7, ou seja, ele tem alguma ligação com esse 7, e caminha para a destruição. Os intérpretes da Bíblia têm chegado à conclusão de que, baseado também em Apocalipse 13, este 8º rei aqui, ou esse 8º império, porque a palavra aqui para monte é Orel, que quer dizer, no caso aqui seria para reinos, não apenas para um rei especificamente. Na Bíblia, Deus nunca trabalha especificamente só com um rei, mas ele é contra um reino, um sistema. Pode haver um rei representante, como foi Nabucodonosor, mas o assunto de Deus com aquilo era exatamente com aquele sistema todo que ele não concordava com ele, ou o que lhe era contrário. Então, o que você tem aqui? Esse 8º rei é a ferida mortal, é a parte de Roma papal ou religiosa que, com o aprisionamento do Papa Pio XII, passou a ser o que o Apocalipse 13 chama de ferida mortal, e que tem um tempo de estagnação, e depois, no fim, teria uma ressurreição. E essa ressurreição é exemplificada aqui, neste caso, com o surgimento do 8º rei, porque diz que ele procede dos outros, ou seja, ele tem uma ligação com os outros. Então, só resumindo, eu faria a seguinte anotação para você. Quem são os 8 reis, os 8 reis do Apocalipse 17? São, na verdade, 8 impérios políticos e religiosos, começando com o Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia, são 5. O 6º é Roma, o império do qual João está falando, da sua perspectiva. Portanto, essa profecia não tem nada a ver com 1929 para cá. Ela tem uma sequência lógica e histórica que vem desde o Egito até o fim. Não há hiatos nessa profecia. Então você tem Roma como 6º rei, Roma imperial. O outro que ainda não tinha vindo é o 7º, que é Roma papal ou religiosa. E o 8º é a própria Roma papal depois da sua recuperação da chaga mortal que lhe foi imposta pelo general Berthier, pelo Império Napoleônico francês do passado. Enfim, o que temos aqui é que Babilônia é um sistema político-religioso que sempre esteve incomodando o povo de Deus, mas que vai criar corpo, digamos assim, no tempo do fim, antes da volta de Jesus, e dando a beber de todas as nações do vinho, das suas doutrinas erradas, dos seus conceitos errados e assim por diante. Agora, a segunda pergunta é como cairá a Babilônia? Como é que vai ser essa caída? Se nós voltarmos para Apocalipse 16, versos 13 e 14, ali se fala do secamento do Eufrates. Quando a Bíblia diz que a mulher, que é Babilônia, está sentada sobre muitas águas, quer dizer que ela é apoiada por muita gente, por muitos povos. De onde eles tiram isso do Velho Testamento? De onde João tira esse conceito do Velho Testamento? Ele tira justamente da ideia de que Babilônia, no Velho Testamento, era, digamos assim, o rio Eufrates era
um rio que atravessava a Babilônia e que lhe dava sustentação, que lhe dava apoio, que lhe dava vida, que lhe dava comida e etc. Tanto é que para derrubar a Babilônia houve a necessidade de se desviar o leito do rio para que, pelos portões que foram misteriosamente abertos naquela noite, Ciro, o general persa, entrou e tomou a cidade enquanto Belsazar estava se banqueteando e tomando muito vinho, numa orgia tremenda com os seus correligionários daquela época. Então, quando se fala do secamento do Eufrates, quer dizer que, no fim, haverá a retenção do apoio. Depois que o evangelho do reino, segundo o Apocalipse 14, 6 em diante, prefigurado aí, ou simbolizado aí nos 3 anjos que proclamam esse evangelho, pregarem em todo o mundo, as pessoas vão saber distinguir a verdade e o erro. E então muita gente que estava no erro e que apoiava a Babilônia vai se revoltar contra a Babilônia. E o que vai acontecer? Haverá a retirada do apoio e, logicamente, o que a Bíblia chama de o secamento do Eufrates. E isso vai ocorrer depois das 7 pragas, depois de tudo que vai acontecer sobre eles. Os próprios apoiadores da besta vão se voltar contra ela, e isso nós vemos especialmente no capítulo 17, verso 16, que diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram a palavra ou as palavras de Deus. Então, essa é a profecia de Apocalipse 17, mostrando os juízos de Deus sobre a Babilônia e a queda dessa Babilônia, e logicamente o povo de Deus vencendo e triunfando com Cristo para todo sempre. Para concluir, eu faria a seguinte pergunta: Deus tem sinceros em Babilônia ainda hoje? Nós sabemos disso. Como é que a gente pode fazer para buscá-los? Alguns pensam que nós deveríamos colocar na rua, nas praças, outdoors, propaganda falando da besta do Apocalipse, dizendo tal poder é a besta do Apocalipse, aqui está a verdade ou coisa parecida, numa clara ofensa, uma coisa agressiva às pessoas. Será que é isto? Será que é isso que vai dar frutos? Será que é isso que Jesus faria se ele estivesse aqui? Nós temos que pregar a verdade, mas pregar com amor. Pregar a verdade também com sabedoria. Jesus sabia como pregar, como atingir as pessoas. Então, o Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Só que esse sair não é na agressividade, mas é na graça de Deus, chamando esta gente para a fé e para o compromisso com Deus. E eu e você somos os emissários de Deus, somos os anjos de Apocalipse 14 para fazerem esse trabalho. Pense nisso, a gente se encontra. Um abraço.